Bom, meus irmãos, nós vamos agora. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração e mais de gratidão. Nós estamos vendo o Alex, né, que acabou de sair agora de um momento de quarentena da Covid-19, e nós louvamos a Deus. Alguns irmãos na igreja têm pegado, né? E com a graça de Deus conseguem, com a bênção do Senhor, ficar livre dessa enfermidade. Isso é motivo de gratidão. Nós sabemos da Cibele, do seu esposo, e eu estive conversando com uma pessoa, e ela pegou duas vezes, tanto ele como a esposa, e graças a Deus, ambos ficaram livres. Então é motivo de gratidão, porque Deus tem protegido os lares, as famílias. A Elisete também, aqui do meu lado, pegou, graças a Deus está bem, né? Então, nós estamos sujeitos a isso, mas Deus tem abençoado a família, abençoado os filhos do pastor Ronaldo, que é missionário da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana. Ele e toda a família também pegaram e, graças a Deus, ficaram livres. Então, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Vou pedir ao pastor Reginaldo para fazer essa oração, agradecendo essa proteção que Deus tem dado à família e que possa proteger a família de todos vocês também nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, engrandecemos ao teu santo nome, pelo teu cuidado, pelas bênçãos, pela direção que o Senhor tem dado a cada um de nós. E nesse momento, Deus, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, como foi mencionado, ó Deus, os nossos irmãos em Cristo, que tiveram essa experiência desagradável de ter contraído esse vírus, ó Deus, Covid-19. Mas a mão do Senhor esteve presente na vida de cada um deles, na vida da Cibele, do Sancler, seu esposo, na vida da nossa irmã Elisete, na vida do Ronaldo, o Alex e outros tantos, ó Deus, o Gessé, pessoas que já contraíram e que o Senhor curou, o Senhor concedeu a tua bênção, o pastor Ronaldo, toda a sua família e outros entes queridos nossos, amados irmãos, ó Deus, nós te louvamos pela vida de cada um deles, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda continuará fazendo. É por isso que nossos corações, ó Deus, nesse momento, se voltam para o Senhor com a imensa gratidão de cada um de nós pelas bênçãos e pelo cuidado do Senhor, pela restauração, pela cura. Te pedimos pela Regina, pelo Marivaldo, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, Natália, o Mateus, todas as pessoas que têm passado por essa experiência difícil. Toma-os nas tuas mãos e continue, ó Deus, manifestando esse cuidado. E a nós outros, ó Deus, que pela tua graça não tivemos, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, para a honra e glória do teu nome que oramos. Amém. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Então nós vamos ouvir uma música especial. O amor é uma semente de uma flor que brota na gente pra cuidar com muito carinho assim, com paixão e com amizade, com paixão e cumplicidade, coração fértil como um jardim. O amor, esse desafio quando for o tempo de frio e você chega até pensar no fim. É só crer
e tem esperança depender, como uma criança de quem fez tudo desse jeito assim. Essa flor, um fracasso certo para quem der uma de esperto e querer, sem trabalho só prazer, não se envolver, que covarde ausente não investir, que ego impaciente infeliz, assim a flor não vai viver. Desafio quando for o tempo de frio e você chega até pensar no fim. É só crer e ter esperança depender, como uma criança de quem fez tudo desse jeito assim. Espera o sol trazendo a primavera pra mostrar que isso tudo era pra entender, que ela só é forte assim. Hey, oh, oh, que ela só é forte assim. Amém, muito bom. Que nós possamos cultivar esta linda flor que é o amor na vida de cada um de nós. Nós damos também as boas-vindas a Maria de Fátima, seu esposo, né? Também o Caleb e a Priscila não apareceram ainda lá. Eu acredito que nós já falamos o nome de todos, Guilherme e Alessandra, que estão ali também. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos agora passar para o nosso palestrante, o pastor Fábio Henrique, que nos trará mais uma vez a mensagem do Senhor. Mas antes eu quero também mandar um abraço aqui de todo este povo aqui carinhoso que está aqui, aqueles que estão nos vendo também no YouTube. Sejam bem-vindos também, Deus os abençoe. Nós vamos nesse momento fazermos uma oração e passar para o pastor Fábio. Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor possa glorificar o Seu santo nome, usando o Teu servo, para que ele fale aos corações de cada um neste momento, seja pelo YouTube, seja agora também aqui pelo Zoom. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, pastor, e a palavra está contigo. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que tempo maravilhoso, esse tempo que Deus nos dá, de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para nos vermos, para nos ouvirmos, ouvir canções, orar juntamente com os nossos irmãos, com ações de graças, mas também com oração intercessória, para recebermos instrução da palavra de Deus. É um tempo realmente maravilhoso. Minha gratidão, portanto, ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa história, da nossa redenção, Deus da nossa família. Minha gratidão a você, reverendo Rogério, também ao reverendo Reginaldo, e também ao conselho da igreja. Transmito ao conselho a nossa gratidão por ter anuído o nosso nome para este congresso de casais. A minha gratidão também ao Ministério de Casais. Eu estou muito feliz, impactado, na verdade, com as iniciativas, as ações deste ministério. Eu penso que os casais que estão conosco aqui nessa noite, os casais da Igreja Presbiteriana do Setor M Norte, foi surpreendidos aí hoje com um mimo maravilhoso. Eu ligava para minha esposa, que está no estado do Espírito Santo, e contava para ela a surpresa que eu tive do irmão Abdias,
e da irmã Silvane, que foram levar tão carinhosamente, e depois eu tomei conhecimento que, na verdade, era para todos os casais. Irmãos, que coisa boa a gente ter gente que investe na gente. Gente que aprendeu o caminho do serviço com o nosso bom Salvador Jesus Cristo e que dedica um tempo, né, um sábado, ao irmão Abdias e a sua esposa e outros casais que certamente estavam nos bastidores, poderiam ter ficado em casa nesse dia, talvez para descansar durante o dia, para esse encontro à noite. E, entretanto, reservaram parte desse dia para nos abençoar. Minha gratidão a você, Abdias, minha gratidão à senhora, sua esposa, e a todos os irmãos que fazem parte do Ministério de Casais. Eu penso que depois, de bom grado, discretamente, nos bastidores, os casais a registrar uma gratidão por este mimo tão abençoado. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu me lembro que quando Deus me chamou, eu, um homem do campo, eu era vaqueiro, trabalhava com lavoura na roça, e o reverendo Hernandes, sendo quem ele é, vocês conhecem Hernandes, né? Se não de perto do ministério, de ser um pastor presbiteriano, e o Hernandes resolveu investir em mim. Eu fico emocionado em saber que tem gente que investe na gente. Gente que dedica tempo, gente que nos ama, apesar de nós e dos nossos defeitos. Minha gratidão, portanto, a vocês. Reverendo, se você me permite, eu quero fazer um anúncio aqui de um livrinho que nós lançamos. Nós já lançamos 2 livros. A convivência com o Hernandes vai estimulando a gente a querer escrever também, né? A imitá-lo. Então, nós lançamos um livro sobre teologia da evangelização, que já está esgotado, e no final do ano passado nós lançamos esse livro. E nós lançamos esse livrinho porque é sabido que hoje tem chegado muitos irmãos, Deus tem conduzido muitos irmãos de outros arraiais, assembleanos, batistas, para congregar conosco, presbiterianos. E a gente batiza, né? Nós batizamos nossas crianças. Então, eu percebi que havia uma escassez de material nesse sentido e resolvi escrever esse livrinho. Então, se algum irmão tiver interesse, é só passar aqui na IPG2. É um valor somente para custear o que foi investido para a publicação. É R$10 esse livro. É um livro para informar as pessoas sobre esse assunto que para os presbiterianos é muito caro, né? Que tem a ver com a aliança, a doutrina da aliança. Muito bem. Então, eu acho que nós já entramos aí na nossa palestra, né? De hoje. É isso mesmo, Silvânia? Aquelas perguntas que você tinha é para depois, né? Bem, ontem nós trabalhávamos a primeira palestra falando o que vem a ser o casal pós-moderno e mostrando que no século XX houve uma transição de pensamento que já vinha sendo fermentada, vamos dizer assim, no coração da sociedade. E então, em meados da década de 70, essa ruptura ela foi solidificada, foi executada definitivamente. E nós vamos perceber, então, ou eu tentei mostrar isso para vocês, que a partir disso aconteceu também uma mudança no que diz respeito à vivência do casal. E as implicações disso estão aí na sociedade, como nós vemos e, de certo modo, experimentamos os efeitos disso. De alguns desafios que já eram presentes e fizeram parte também da vida dos nossos avós, da geração que viveu o período moderno ou da modernidade, e agora nós estamos no nosso tempo, enfrentando alguns desafios que já eram desafios velhos, que permanecem por conta da natureza do homem, por conta do homem ser pecador, e outros desafios são e têm sido agregados. Hoje, então, nós vamos falar sobre o desafio do casal pós-moderno em ser feliz. Em ser feliz. E eu quero iniciar lendo, e peço a sua atenção, a sua preciosa atenção, para que você escute a leitura do Salmo 128. O Salmo 128 começa falando de felicidade e ele fala de família. Eu não vou expor o Salmo, mas eu quero extrair alguns princípios que entendo que estão no Salmo sobre o assunto felicidade, o assunto família, ou assunto que envolve casais.
Então, escute a leitura do texto que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, então nós vamos adentrar nesse tema, o desafio do casal pós-moderno em ser feliz. Eu penso que vocês já ouviram, talvez até quando estavam se preparando para se casar, talvez até recebendo a instrução de pastor, participando de algum curso de noivado, alguém falar assim: você que está sendo preparado para casar, não pense em ser feliz, pense em fazer o outro feliz. Alguma coisa mais ou menos desse jeito. Eu penso que você já ouviu e talvez você até pronunciou esse pensamento. Entretanto, eu entendo que essa é uma parte da verdade. A gente deve casar para fazer o outro feliz mesmo. E quando a gente casa, a gente quer ser feliz também. E eu não vejo nada de errado nisso. Eu vejo errado quando essa visão é uma visão egoísta. Mas aqui nós vamos avançar para o nosso próximo slide e nós vamos, então, entender que a felicidade é algo desejado por todos os homens. Todos os seres humanos querem ser felizes. Você pode constatar isso na introdução aí do nosso slide. A felicidade é algo desejada por todos. Homens querem ser felizes, mulheres querem ser felizes, crianças querem ser felizes. E nós temos na sociedade, na arte que é produzida e em muitos aspectos, esse tema felicidade. O tema felicidade, ele está estampado e ele é produzido por meio de vários veículos, de vários instrumentos. Por exemplo, há uma letra de uma canção do estilo funk carioca, né, do Rio de Janeiro, que diz assim: eu só quero é ser feliz. Veja só que até a cultura pop, o que nós chamamos, os formadores de opinião, né, os teóricos chamam, que a cultura pop também revela esse desejo, esse grito, esse anseio do ser humano pela felicidade. Quando esta música foi composta no Rio de Janeiro, se você olhar para o teor da música, você vai perceber que é uma felicidade que é desejada para o contexto social, num contexto onde existe uma violência nos guetos, nas favelas do Rio de Janeiro. A música diz assim: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse é um grito, portanto, é um desejo no contexto social onde impera a violência. Uma vez eu estava andando na cidade, na capital do Espírito Santo, e tinha também um anúncio de imóvel que dizia sobre venda de casas: compre a casa do seu sonho e seja feliz. Dizia o anúncio: compre a casa do seu sonho e seja feliz. Veja você que até por meio de anúncios de vendas de imóveis, você encontra esse tema. Eu cheguei a dizer para minha esposa na época, eu falei assim: olha, e quer dizer que se eu não conseguir comprar a casa do meu sonho, eu vou ser infeliz o resto da minha vida. Porque a gente tem sonhos, né, irmãos? Não é mesmo, minhas irmãs? E aquele anúncio, ele era indutivo, mas ele não era verdadeiro, porque a gente, à luz da Bíblia, a gente não vai ser feliz se a gente deixar de comprar. A gente não vai ser infeliz se a gente deixar de comprar a casa do sonho, ou construir a casa do sonho. Porque a nossa felicidade não pode estar baseada no que eu tenho, no que eu consigo, porque isso pode ser uma tragédia, isso pode levar muitas pessoas, e tem levado muitas pessoas a frustrações.
E a gente tem até mesmo piadinha com dinheiro sobre felicidade, né? Quem nunca ouviu, né? Se dinheiro não traz felicidade, então doa o seu para mim. Você certamente já ouviu esse tipo de piadinha, de brincadeira. Mas o que eu estou colocando aqui nessa introdução desse tema tão importante, tão caro à luz da Escritura, é que a felicidade é desejada por todos. E a boa notícia que eu tenho para nós nessa noite é que Deus quer que nós sejamos felizes. Eu penso que Deus deseja isso para nós. Eu penso que a Bíblia, ela trata desse assunto de modo farto, de modo muito abundante. Há um teólogo americano, um pastor americano chamado John MacArthur, ele escrevendo um livro sobre as bem-aventuranças de Jesus, ele começa no seu livro dizendo o seguinte: o negócio de Jesus é a felicidade. Eu digo que só essa introdução de John MacArthur àquele livro já vale o valor do livro, né? O negócio de Jesus é felicidade. Eu quero dizer para os casais da igreja presbiteriana, do setor M Norte, e das pessoas que nos acompanham por meio do YouTube, eu quero te dizer que Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você, como casal, seja feliz, experimente uma felicidade jamais experimentada. Deus tem isso para você. Eu estou convencido disso, eu não tenho dúvida, à luz da Escritura, que Deus quer que nós sejamos felizes como casais, como família, como povo de Deus nessa terra. Entenda isso, entenda isso. Então, o que nós vamos ver, entretanto, é que, às vezes, esse desafio do casal pós-moderno em ser feliz, esse desafio não é superado, esse almejo não é conquistado, porque, às vezes, nós não corrigimos ou não informamos adequadamente a nossa mente, o nosso coração sobre este assunto à luz da Bíblia, sobre aquilo que Deus diz sobre o assunto. Por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa rápida, um exame, não precisa ser um exame acurado das Escrituras, no livro dos Salmos, nós vamos perceber que o livro dos Salmos está cheio desse tema felicidade. Só que, à luz do que Deus ensina, do que Deus deseja, às vezes a felicidade, ela é decorrente daquilo que você deixa de fazer. Por exemplo, quando você lê o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ali o texto está falando que, se você quer ser feliz, você precisa deixar de fazer certas coisas. Feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, diz o Salmo 1. Então, e aqui uso o conceito de felicidade porque essa expressão que nós encontramos tão fartamente na Bíblia, bem-aventurado, ela poderia ser traduzida literalmente muito feliz. Muito feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E assim nós encontramos essa expressão no livro dos Salmos em várias situações. Às vezes ela está relacionada à confiança em Deus. Aqui neste salmo que nós lemos, a felicidade está relacionada a um relacionamento correto com Deus. Eu quero explorar isso mais adiante com você. Mas por hora, eu quero que você olhe comigo no próximo slide a família sobre 3 óticas. Eu quero que você preste atenção nisso para você se situar em que condição que nós estamos nessa questão que diz respeito ao projeto de Deus. A família sobre a ótica do estado de inocência. Eu quero falar um pouquinho sobre a família sobre a ótica do estado de pecado. E eu quero falar da família ou do casal sobre a ótica do estado de graça. O estado de graça. O estado de inocência, esse é um conceito que a gente encontra no nosso símbolo de fé, na confissão de fé de Westminster. Quando vai falar de pecado, o texto vai usar esse conceito, estado de inocência, estado de pecado e estado de graça. E para falar de estado de inocência, o que os nossos irmãos entenderam à luz da Bíblia, que esse é um momento em que o pecado ainda não havia entrado no mundo. Os nossos primeiros pais viviam num lugar paradisíaco,
no paraíso, num lugar perfeito, numa relação harmoniosa, perfeita. Eles desfrutavam de uma felicidade que nós ainda não experimentamos, não sabemos ao certo como que era. O que sabemos é que eles não tinham as tensões que nós temos. É por isso que a passagem bíblica que eu estou oferecendo para vocês aí, eu não vou ler, está condensada nesse contexto antes da queda. Nesse tempo aqui, então, não havia tensões, não havia intrigas, não havia discussões, não havia resmungos, não havia brigas. Era viver como casal num lugar perfeito, tendo uma relação perfeita, desfrutando de comunhão perfeita com o Senhor nosso Deus. Então, esse é um momento na história da humanidade. O segundo momento é o momento do estado de pecado, ou de queda, conforme nós colocamos aí, e que tem o registro no capítulo 3 do livro do Gênesis. Ali sim, uma vez que o homem rompe com Deus, uma vez que o homem deu as costas para Deus e buscou a sua autonomia, a sua liberdade, vivendo de modo alheio àquilo que Deus havia ordenado, então o pecado entra na história da humanidade. E a primeira coisa que prejudica, obviamente, é a relação do homem com o seu Criador. E com essa relação prejudicada, prejudica também a relação do homem com a criatura. Prejudica também a relação do homem com o seu semelhante, neste caso aqui a família. Você vê que esse é um momento que é marcado por medo, é marcado por culpa, é marcado pela falta do assumir as suas responsabilidades. Na verdade, o homem transfere a sua responsabilidade, a culpas, né? E o homem não assumiu a sua liderança como deveria ter assumido, e nós vemos ali uma tensão que se instalou a partir desse momento. A partir desse momento. É a partir disso que surgem as intrigas, que surgem as batalhas dentro de casa, que surgem as brigas, as tensões, as mágoas, os ressentimentos, as ofensas, e tudo isso por conta deste rompimento com Deus, Mas então nós chegamos nesse terceiro conceito, olhando para o casal ou para a família sob a ótica do estado de graça. Aqui nós estamos falando do casal que é alcançado pelo Evangelho. O casal que estava distante de Deus, que tinha uma visão completamente distorcida da vida, da relação com Deus, da relação em família, de qual seja o projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Aqui, então, o homem experimenta restauração. O homem experimenta algo que ele desconhecia por conta do seu pecado. Ele experimenta paz, ele experimenta perdão, e aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de medo é banido, porque a partir disso a gente recebe o Espírito, não do primeiro Adão, que nós já tínhamos, nós recebemos o Espírito segundo Adão, aquele Espírito, conforme a linguagem paulina, que nos habilita a chegar diante de Deus e chamar Deus de Abba, papai ou paizinho, como diz um bom baiano, né? Uma coisa semelhante a esta linguagem do filho, do menino baiano que se dirige a seus pais. E aqui, quando nós somos redimidos no estado de graça ou estado de redenção, as tensões não são removidas completamente da nossa vivência conjugal. Mesmo um casal crente, mesmo um casal piedoso, mesmo um homem santo, uma mulher santa, ainda experimenta resquícios dessas tensões, alguma coisa parecida com aquilo que Paulo registrou na sua carta aos Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Se por um lado, no estado de graça, a gente não está mais naquela condição miserável de uma visão completamente deturpada sobre família, sobre casamento, por outro lado, no estado de graça, embora a gente não esteja isento completamente dos resquícios do pecado, porque eles ainda estão presentes em nós, existe uma tensão ainda em nós nesse processo da santificação. Entretanto, meus irmãos, casais queridos, preste atenção nisso.
Uma vez que nós somos redimidos, há espaço para a manifestação da graça, da misericórdia, do perdão, e então nós vamos como que sendo preparados ou conduzidos para experimentarmos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que Deus quer e Deus tem preparado para nós. É preciso entender que no estado de pecado e mesmo no estado de graça, a gente não tem um modelo perfeito de casal para a gente imitar perfeitamente. Mas a gente tem princípios orientadores da Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai falar de casamento, quando a gente vai olhar para as bases sobre casamento e família, a gente vai para a criação. Depois do capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente não tem mais famílias que servem de paradigmas. Quem é que gostaria de ter uma família como a família de Abraão? Quem gostaria de ter uma família como a família de Jacó? Quem gostaria de ter uma família como a família de Davi? Eram homens crentes, pessoas crentes, mas eram pessoas que tinham também as suas batalhas, seus pecados, suas mentiras, as suas trapaças. Então, nós não temos modelos de casais perfeitos, mas nós temos princípios e nós precisamos aprender a trabalhar com os princípios absolutos da palavra de Deus. Se, por um lado, eu estou trabalhando com você, nos preparando para a gente entender esse assunto à luz da Bíblia, usando o princípio de como ser feliz, por outro lado, eu preciso corrigir os equívocos. Nós precisamos corrigir os equívocos. Número 1, qual é o primeiro equívoco quanto à felicidade? Felicidade não é a mesma coisa que perfeição. Tem muitos casais que enfrentam crises na relação conjugal, e isso às vezes começa cedo, logo depois da lua de mel, ou até mesmo na lua de mel, porque o casal entrou nessa relação, o marido ou a mulher, ou ambos, com uma ideia de que casamento feliz é um casamento perfeito, de pessoas perfeitas. E então, quando nós confundimos felicidade com perfeição, e nós estamos criando, então, um padrão muito alto, um padrão muito elevado para o outro, um padrão do qual nem nós mesmos que desejamos a felicidade damos conta de atingir esse padrão. Então, você precisa corrigir esse equívoco. Felicidade não tem a ver com perfeição. Não tem a ver com perfeição. Porque se tivesse, todos nós seríamos privados de felicidade. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos muito aquém do padrão do Santíssimo Deus. Mas nós criamos os nossos padrões fictícios, nossos padrões que às vezes vêm na bagagem enquanto comportamento da nossa família, de onde nós nascemos, onde nós crescemos, e às vezes chegamos na relação e trazemos esse padrão para o nosso cônjuge. E aí a gente entra numa rota de colisão, de crise, porque nós somos pecadores vivendo com outro pecador, e aí esse outro pecador nunca atinge o padrão que nós construímos no nosso imaginário. Então, desconstrua isso, corrija esse equívoco. O segundo equívoco, felicidade não é a mesma coisa que alegria. Tem muitos casais que, às vezes, vão perdendo o gás, perdendo o ânimo, o tanque vai se esvaziando, o tanque da motivação, do entusiasmo, da perseverança, vai sendo minado porque a gente pensa que felicidade tem a ver com alegria. Então, nós não podemos confundir felicidade com alegria, porque senão eu perco o foco. Porque, no meu entendimento, a alegria, em boa medida, ela tem a ver com circunstâncias. Tem momentos que nós estamos alegres, tem momentos que nós estamos participando de festas da vida, festa da família, festa de conquista. E aí nós temos aqueles picos, aqueles momentos circunstanciais regados de muita alegria, de efusiva alegria. Mas o outro dia já é um dia penoso, já é um dia marcado por tristeza, já é um dia marcado por lágrimas, por batalhas. Deixa eu trazer um exemplo para você, à luz da Bíblia, não sobre o casamento, mas sobre a vida. Nós lemos a história bíblica do livro do Êxodo, quando o povo de Deus foi retirado do Egito,
E quando o povo, então, atravessou o Mar Vermelho, houve muita alegria. Canções foram compostas por Moisés, por Miriam, e houve muito júbilo no arraial e no meio do povo de Deus. Um grande feito de Deus. Mas logo a seguir, diz a Bíblia que o povo foi levado para o deserto de Sur. Logo a seguir. E no deserto de Sur, o povo experimenta um tempo de sofrimento. E o povo não canta mais. O povo não tem mais aquela alegria efusiva que foi experimentada. Então, veja só, a vida tem os seus altos e baixos. Há momentos que nós estamos alegres, e há momentos que nós estamos tristes, há momentos que nós temos motivos para risos, e há momentos que nós choramos, que as lágrimas rolam. Então, felicidade não é perfeição, não deve ser confundido. Felicidade não é a mesma coisa que alegria. E em terceiro lugar, felicidade não é a mesma coisa que ausência de problema, ausência de sofrimento. Tem casais que pensam que não são felizes porque já por muito tempo enfrentam sofrimento. Às vezes é um sofrimento na família que é oriundo de uma enfermidade. Às vezes é um sofrimento por conta de escassez de dinheiro. Às vezes é um sofrimento por conta da pandemia. A pandemia chegou, nós estamos na quarentena e isso leva-nos a algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, alguma coisa que mexe com as nossas emoções. E nós começamos a pensar que nós não somos felizes, que nós somos um casal que não sabemos o que é felicidade. Por quê? Porque nós confundimos. Nós começamos a pensar que felicidade é ausência de sofrimento. Felicidade não é ausência de sofrimento, não, meus irmãos. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é descobrir a minha identidade em Cristo, é saber quem eu sou em Cristo e quem nós somos em Cristo enquanto casal. Felicidade tem a ver com o espírito. Tem a ver com o espírito. Deixa eu te dizer uma coisa que eu penso que eu não falei ontem. Eu conheci minha esposa, eu tinha 16 anos e ela tinha 15 anos. Nesse tempo eu estava vivendo a minha vida de filho pródigo no mundo, encantado pelo mundo. Mas foi nesse contexto que eu a conheci. E todos nós, tanto eu quanto ela, éramos pecadores, alienados, estávamos alienados da vontade de Deus. E naquele momento de um tempo de namoro, quando ela então estava com 17 anos, ela ficou grávida. E nesse tempo eu tinha 18 anos. Então éramos basicamente dois adolescentes, um entrando na juventude e o outro ainda para entrar. E Deus nos deu nessa relação, ainda que não santa à luz dos olhos de Deus, uma filha que hoje tem 28 anos. Tem 28 anos. E nós fomos viver maritalmente. Eu com 18, ela com 17. Não casamos naquele período. Nós só nos casamos legalmente, civilmente, quando eu completei 23 anos, que foi o momento que o Senhor Jesus me chamou de volta, me tirou do mundo, me deu um novo coração. Então Deus nos deu essa filha, e quando eu fui para o seminário, nós já tínhamos um segundo filho, a minha filha, no terceiro ano de seminário, minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1, 14 anos ela tinha. Isso foi um sofrimento muito grande para mim, para minha esposa, para nossa família. 6 anos depois que a minha filha tinha sido diagnosticada como diabético tipo 1, ela teve falência renal crônica. A minha filha, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. São 3 sessões, cada sessão de 4 horas. Lá em casa, a gente enfrenta sofrimento. Lá em casa, a gente sabe o que é sofrimento. Lá em casa, a gente chora. Lá em casa, a gente dá muitas risadas, mas a gente também tem motivo para o rolar das lágrimas. Mas sabe uma coisa? Eu casei-me, vou usar aqui o período também, mesmo que eu não era casado civilmente, eu casei-me e fui viver com a minha esposa com 18 anos. Isso já tem hoje cerca de 29 anos. Então, eu posso dizer a você que o Evangelho me resgatou e, portanto, mesmo com esses problemas todos e outros que não convém aqui mencionar, eu sou feliz com a mulher da minha mocidade. Eu sou feliz com a mulher que é mãe dos meus filhos. Os anos passaram, a estética mudou, nós não somos mais aqueles 2 meninos de 16 anos, de 15 anos, quando nós nos conhecemos, mas nós somos felizes.
não porque todo dia nós experimentamos alegria, não porque todo dia chegamos ao padrão de perfeição, não cumprimos, estamos sempre aquém do padrão, somos felizes por conta do espírito que temos em Cristo, da identidade que temos em Cristo. Então, você precisa corrigir os equívocos que você tem sobre o conceito de felicidade. Talvez você seja mais feliz do que você imagina, mas eu preciso avançar com você para o Senhor Jesus Cristo, o caminho da felicidade. Porque não existe felicidade permanente que tem a ver com o espírito, conforme eu falei, sem que o Senhor Jesus entre na nossa história, sem que o Senhor Jesus entre na nossa vida. Então, nós temos a criação, e era um tempo harmônico, um tempo de felicidade que nós não sabemos como que era. Nós temos o período da queda, esse símbolozinho da Apple aqui, não é que é proibido comer maçã, não, tá? E nós não cremos também que o pecado da queda tem a ver com sexo, não, porque o sexo foi dado como dádiva de Deus antes mesmo do pecado entrar, lá na criação, quando Deus tomou a decisão de criar o homem, isso já estava na mente de Deus, e Deus doou a sexualidade e o sexo para o casal. Mas quando Cristo, então, que é o caminho da felicidade, que é a fonte da felicidade, entra na nossa vida, e aí nós entramos, então, naquilo que eu estou chamando aqui, redenção, graça e fé, aí sim, nós estamos adentrando na vereda que vai nos propiciar uma compreensão, e mais do que compreensão, o experimentar uma felicidade. Agora, qual é a receita bíblica para a felicidade? Nós avançamos aí, então. Nós avançamos. E aí eu volto com você para o Salmo, tentando extrair rapidamente com você aqui o princípio. Veja você que no Salmo que nós lemos, esse Salmo que fala de família, e esse Salmo fala de felicidade, ele começa falando de felicidade, muito embora no primeiro momento ele contempla o homem, depois a mulher, depois os filhos, depois os netos, eu quero aqui olhar o princípio que está no versículo 1, que diz assim, bem-aventurado, ou eu vou ler como seria uma tradução literal assim, ó, muito feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. De acordo com a Bíblia, o casal que quer vencer o desafio de ser feliz, o casal pós-moderno que almeja a felicidade, que está me ouvindo hoje, e está entendendo que Deus realmente quer que nós sejamos felizes, precisa atentar para o princípio, para o modo como Deus estabelece essa engrenagem. Porque se você não atentar para essa receita, para essa orientação, para o abraçar este princípio, você vai ficar o tempo todo se queixando e talvez jamais saiba verdadeiramente o que seja felicidade. Mas se você atentar e acolher a palavra de Deus, avaliar a sua vida nessa noite, o seu coração, realinhar a sua vida de acordo com o preceito de Deus, o padrão de Deus, eu posso lhe garantir, pelo que a Bíblia diz, você vai experimentar felicidade mais do que você já experimenta, porque eu acredito que se você já observa este princípio que está contido aqui, você já é um homem feliz, um marido feliz, já é uma mulher feliz, já é um casal feliz. E de acordo com a Bíblia, então, a verdadeira felicidade é oriunda de relacionamento correto com Deus. Vejam vocês que às vezes a gente está querendo ser feliz, mas sem considerar o que Deus padronizou para que essa felicidade processe. Às vezes nós queremos ser felizes por conta das vozes que estão aí ecoando na sociedade contemporânea. Faça isso, faça aquilo, faça terapia de casal, faz isso, faz aquilo outro. Não que eu seja contrário a esse tipo de coisa, há muita coisa boa acontecendo aí. Mas se toda terapia, se tudo quanto você receber como sugestão para que você seja feliz, estiver alienado do princípio que nós temos aqui de relacionar-se com Deus corretamente, você não superará este desafio de corrigir os equívocos, esse desafio de desfrutar de verdadeira felicidade.
E aqui, então, nós vemos que uma vez que você se relaciona corretamente com Deus, você é feliz. Preste atenção no texto. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Esse homem, aqui ele está falando do homem, mas o princípio aqui eu quero aplicar ao homem e mulher, já. Você nota que ele está falando de algo em que é experimentado, mas só é experimentado a partir desta relação com Deus. E se Deus é a fonte da felicidade, Ele é a fonte da felicidade, se eu não estou me relacionando corretamente com Deus, de acordo com o modo como Deus estabeleceu e deseja como que eu me relacione com Ele, primeiro em Jesus Cristo, e pautando essa relação a partir dos princípios que estão aqui, nós não experimentaremos felicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, quem é uma pessoa que experimenta a felicidade? Aqui o texto diz, veja que são dois verbos, um que tem essa forma dentro de um contexto, dentro de uma estruturação literária causal. Então veja que o texto diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ao Senhor. É feliz aquele que teme ao Senhor. É feliz aquele que se relaciona corretamente com o Senhor. E esse temor não é um temor de medo que nos leva para longe de Deus. E aí nós vemos o efeito. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, muito feliz é aquele que teme ao Senhor. E esse temor nos leva para um caminhar com Deus, nos caminhos de Deus, e anda nos seus caminhos. Se você é homem e quer ser feliz com a sua esposa, você precisa reavaliar sua vida na sua relação com Deus. Qual é o grau de temor que você tem ao Senhor nosso Deus? Mulher, quanto você teme a Deus? Quanto você anda com Deus? Deus realmente é Senhor do seu casamento? É Senhor da sua relação conjugal? Veja só que o temor do Senhor nos afasta de muitos males. Veja você, cito como exemplificação que José, quando estava sendo assediado pela mulher de Potifar, ele toma uma medida drástica porque ele temia a Deus. O temor daquele homem, o temor que ele tinha a Deus leva aquele homem a fugir do pecado. Homem, se você quer ser feliz com a sua esposa, o temor que tu tens precisa levar você a fugir da aparência do mal, das tentações que existem. Então, note que é feliz, a receita bíblica para o casal ser feliz é temer a Deus e andar com o Senhor nosso Deus. E eu quero exemplificar isso, depois desta receita bíblica, de como superar, de como vencer o desafio para ser feliz, o casal pós-moderno ser feliz. Eu quero colocar aqui para você pensar. Imagine você que nós temos na Bíblia, especialmente na carta de Paulo, nessas passagens aí que ficarão dispostas para vocês depois conversarem, talvez até em pequenos grupos, ou usando as plataformas como você já tem usado, o marido que teme a Deus. Você se lembra que nesta passagem que nós temos aí no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 25, e Colossenses 3, versículo 19, diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Eu pergunto a você, o marido que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, você acha que ele terá dificuldade de amar a esposa, de considerar o que a Bíblia diz? É o temor, é a relação correta com Deus, da compreensão nossa da relação com Deus, na relação com o outro, me refiro aqui, a relação conjugal, de um homem que teme a Deus, que anda com Deus, ele vai amar a sua esposa, ele vai proteger a sua esposa, ele vai cuidar da sua esposa, porque ele sabe que isso é vontade de Deus, e a vontade de Deus para ele é absoluta, é inegociável. Mas a esposa também que teme ao Senhor, conforme o texto de Colossenses 3,18, Efésios 5,22, ela também não terá dificuldade na questão que envolve o princípio que diz que ela deve ser submissa ao seu esposo, como a igreja o é a Cristo. Uma mulher que anda com Deus, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que se relaciona corretamente com Deus, ela tem a visão
santificada, ela tem a compreensão apurada dessa relação e, portanto, ela está preparada para desfrutar desta relação feliz. Isso se aplica ao filho, isso se aplica aos pais. Dito isto, eu vou para as considerações finais, para 4 aplicações aqui rápidas para finalizarmos. Em primeiro lugar, uma família redimida ainda enfrenta tensões relacionais. Ser feliz não significa que nós estamos isentos de tensões, de situações, às vezes, embaraçosas. Por quê? Porque os resquícios do pecado, os fragmentos do pecado ainda estão presentes em nós. E, às vezes, infelizmente, nós ainda ofendemos o nosso cônjuge, decepcionamos, frustramos por conta dessa situação. Não devemos agir, portanto, na relação conjugal, nesse pleito de vencer o desafio para ser feliz, de modo ingênuo. Essa é a primeira coisa que eu queria considerar. A segunda, numa família redimida, existe espaço para o exercício da graça e da misericórdia. O perdão recebido é algo para ser também doado. Existe a situação dos fragmentos do pecado ainda em nós, infelizmente. Às vezes a gente diz uma coisa para a esposa, marido, que a gente não devia dizer. Às vezes a esposa assume uma atitude na relação conjugal que não devia assumir. Mas quando isso acontece, nós que fomos alcançados pelo Senhor Jesus e que estamos num relacionamento correto com Deus, de temor, de fé, de andar com o Senhor, nosso Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós, então, estamos habilitados a perdoar, a conceder misericórdia para o outro. Terceiro lugar, família feliz ou casal feliz não é aquele cujos membros são perfeitos, mas é aquela família, aquele casal que se relaciona corretamente com Deus. Se você teme a Deus, se você anda com Deus, se você leva em conta, em alta estima e consideração a palavra de Deus, você experimenta, já tem experimentado felicidade e pode experimentar muito mais, porque o reservatório de Deus é inesgotável. Em quarto lugar, para finalizar, a família feliz ou o casal feliz é aquele que teme a Deus e anda com Deus e por isso recebe o auxílio para corrigir os erros, para então andar na vereda da justiça. Quem se relaciona com o Senhor, quem conhece o Senhor, quem conhece a voz do Senhor, que sabe quem é o Senhor, está pronto também para reparar os erros, os equívocos, as situações que são desencadeadas por nós, por conta do nosso pecado. Nós estamos preparados e habilitados pelo Senhor, mediante a presença do Espírito Santo, a corrigir essas coisas, a pedir perdão quando é necessário, a reconhecer os erros dentro dos nossos desacertos, e assim nós avançamos para experimentar e vencer o desafio de ser feliz. O meu desejo é que você, homem, é que você, mulher, é que você, casal, que nos escuta nessa noite, quer aqui na plataforma, quer no canal do YouTube, você seja feliz. Mas eu quero te dizer, você não será feliz sem se relacionar com Deus, porque Deus é a fonte da felicidade. Que Deus abençoe a sua preciosa vida. Que Deus abençoe essa preciosa igreja, essa igreja irmã. Que Deus abençoe os pastores, o conselho e a todos os membros dessa igreja, pequenos e grandes, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus por essa mensagem que acabamos de receber e que Deus abençoe o senhor, pastor, dando cada vez mais graça ao Senhor, à sua família, sua esposa, sua filha, que tanto precisa. Que Ele possa ajudar em tudo. E nós só temos a agradecer, e agradecer de todo o coração. E é exatamente isso, irmãos. A felicidade, ela tem que ter a sua base em Deus. Sem Deus é como se fosse um castelo que fosse colocado na areia. E nós devemos ser realmente verdadeiros pessoas com prudência e construir a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um cântico especial
Me lembro bem da primeira vez que te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor, como eu nunca vi igual no céu. Uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o teu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair, o teu olhar não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Me lembro bem da primeira vez que te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor, como eu nunca vi igual no céu. Uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o teu coração. Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus por poder te amar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e com certeza na vida de cada um de nós. E agora eu peço que quem está com a câmera desligada possa ligar. E nós vamos fazer nesse momento que a gente sempre faz nos nossos encontros, que é a renovação dos nossos laços. Eu vou pedir que você então agora vai lá, busque a sua taça e coloque aí, juntamente com a sua esposa. E nós vamos participar agora desse momento de alegria, esse momento tão bom nas nossas vidas. Isso. Está quase todos aí, né? Muito bem. A Abdias estava escondido, agora apareceu ali, né? Tá. Ele está vigiando o YouTube, pastor. Vigiando no YouTube. É. Tá bom. Agora dá para tirar a foto aí. O Mauro é que sabe tirar essa foto. Quando está todo mundo aí, se der. Eu vou pedir a todos que estão sem câmera ligada que ligue, por favor. Ok, já estão todos aí? Ok. Muito bem. Ok, é uma pena que o pastor está sem a sua amada, né? Mas, com certeza, Deus também abençoe a ela e abençoe a todos
que talvez estão até no YouTube ouvindo, mas sem o seu amado ou a sua amada de lado. Bom, queridos, você vai pegar a taça aí, juntamente vai cruzar aí com a esposa, tá? E os esposos vão repetir comigo, né? Não precisa ligar o áudio, não. Pode ficar desligado mesmo. E vocês vão repetir comigo dizendo assim para sua esposa: quando descobri que te amava, reconheci que encontrara o que sempre havia procurado. Soube que você era mulher destinada a mim, a manifestação do ideal que abrigava em um recanto secreto do meu coração. Eu te amo muito e que Deus nos abençoe. Ok. Agora as mulheres vão repetir com a minha esposa. Me sinto parte de você. Meu desejo é sempre estar com você. Eu te quero na minha vida, pois a nossa aliança me lembra que eu sou casada com um homem especial. O elo que nos segura é o amor. Espere que dure até que Cristo venha e a morte nos separe. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos beber, né? Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por esse encontro de casais e que o Senhor abençoe cada casal naquilo que eles repetiram e que possam adentrar dentro de cada coração e que o Senhor reforce esses laços, esses compromissos, Pai, que nós acabamos de fazer e que, de fato, a verdadeira felicidade baseada em Cristo Jesus possa adentrar dentro dos nossos corações. E mesmo diante das dificuldades, porque nós não somos perfeitos, mesmo diante dos momentos em que a alegria não irá brotar devido à dor, mesmo diante de todos os problemas da vida, Pai, nós somos felizes com Cristo em nós. Abençoe o relacionamento de todos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem beber e depois podem dar um beijo, se assim almejar. Amém. Tá gostoso, amor? Silvane, tá gostoso, viu? Ficou ótimo. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Infelizmente, o nosso encontro de casais não é longo, né? Não é muitos dias, mas foi 2 dias. Mas nós esperamos que realmente tenha edificado a sua vida, tenha edificado cada um de vocês. Esse é um tempo pós-moderno que nós devemos nos centrar mais em Deus para que a gente não possa se perder nessa pós-modernidade e não saborearmos aquilo que Deus é capaz de fazer no nosso relacionamento. Então, Deus os abençoe profundamente. Quero agradecer novamente ao pastor Fábio Henrique. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Depois a gente vai conversar mais um pouco. E foi bom conhecê-lo, né? A gente só mandou ali as mensagens por WhatsApp, mas não chegamos a conhecer uma ou outra. Né? Mas primeiro eu vou pedir para eles se apresentarem. O senhor foi indicação ali da Andréia, que nos indicou, né, para que a gente pudesse convidar o senhor para estar conosco. E nós, através dela, ficamos honrados com a sua presença, com a sua ajuda, viu? Deus abençoe ricamente. E nós também queremos agradecer... Pastor, o senhor me dá a palavra um minutinho? Indicação da Quênia, viu, pastor Fábio? Eu acho que o senhor a conhece, eu trabalho com ela é minha chefe lá, é uma bênção nas nossas vidas. Obrigada. Ok.
E nós queremos agradecer também a equipe de casais, e eu quero agradecer especialmente a Silvane e também o Abdias. Silvânia que se empenhou o máximo possível para que pudesse acontecer. Nós ficamos sem sombra de dúvida se fazíamos ou não fazíamos, se cancelávamos, mas ela foi aí aguerrida, para que acontecesse esse encontro de casais. E assumiu, vamos dizer, uma grande carga sobre os seus ombros, ao ponto que hoje saiu ela e o Abdias aí sozinho, foi só os dois, Silvânia? Que saíram para levar na casa de cada um de vocês o que vocês ganharam nessa noite. Então, muito obrigado. Deus abençoe ricamente, e que os ajude em tudo. Vocês são muito amados, muito queridos por nós, pela nossa igreja, e especialmente por mim. Deus continue abençoando vocês ricamente, viu? Uma salva de palmas aí para os irmãos que tanto ajudam, Aos demais também da equipe de casais que ajudaram, mas não tanto igual a vocês, por isso que eu quis salientá-los. Nós queremos agradecer também ao pastor Israel, que fez aí um louvor, a Paula, que também cantou, também a nossa irmã Catiúcia, que também louvou a Deus, cantou, muito obrigado. Queremos agradecer o Mauro e a Andréia, que também fez o especial. Queremos agradecer a Fabíola e o grupo aí, com a Tatiane, com quem mais? Com a Paula. Então, nós queremos agradecer todos da equipe, direto ou diretamente, ou indiretamente, que nos ajudaram, o pastor Reginaldo também. Todos vocês, muito obrigado. A Catiúcia, o Ivo, que faz parte da comissão, Fabíola, Wesley, que Deus abençoe cada um de vocês, de todo o coração. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Senão nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir ao pastor Fábio para fazer essa oração final, e eu agradeço a todos os casais, a Lacássia, o Helder, o Ivo e Catiúcia, Carol e Adriano, Eduardo e Ângela, Guilherme e Alessandra, a Fabíola e o Wesley, o Douglas e a Daisy, o Marcos e a Leila, o Sérgio e a Tatiane, a Adila e o Wesley, Ricardo e Paula, Maria de Fátima, eu não me lembro o nome do esposo. Como é que chama? Está sem o som, aí eu não consigo ouvir. Como é que chama, Silvânia, o esposo? Alessandro. Oi? Alessandro. Alessandro. Muito bem. E o neném que está lá, torcendo, Vinícius, O Alex e a Fabiana, Mauro e a Andréia, Nilfa e o Robson, A neném lá do Alex está ali, dando um tchauzinho. Então, Deus os abençoe ricamente a todos vocês. Tá ok? Silvânia tem mais alguma coisa para falar? E então o pastor Fábio vai terminar com uma oração, se ela tiver alguma coisa. Oi. Pastor, tem um vídeo que o Wesley e a Adila prepararam, era para estar antes, só que nós tivemos probleminha para poder baixar, e aí pode encerrar com a oração e os casais que quiserem assistir podem ficar dentro que a gente vai passar. Tá ok. Então, pastor Fábio, faça a oração final e que Deus abençoe vocês muito. E aí eu gostaria que o pastor Fábio permanecesse para a gente falar com ele só um minutinho, juntamente aí com a Silvane e o Abdias. Vamos fazer a oração final. Pastor, me permita que antes de orar, mais uma vez agradecer pelo honroso convite, a irmã Andréia e o esposo que tem contato com a Quênia e vocês que me acolhem tão fraternalmente. Quer dizer a Silvânia e o Abdias que o meu presente, depois eu vou renovar os votos com a minha esposa. Ela chega amanhã à noite, se Deus quiser, e aí está guardadinho lá, nós vamos comer as castanhas e vamos tomar o nosso suco e vamos brindar lá o casamento, a vida conjugal, a felicidade que Deus tem nos dado, mesmo a despeito de tantas situações difíceis. E ela pediu para perguntar, Silvane, se
as palavras foram gravadas, porque ela falou que quer ouvir para saber se eu estou cumprindo o que eu estou pregando. Está no YouTube, pastor. É só entrar lá na IPMN que fica gravado lá. Ela pode, até se ela quiser ver lá, ela pode ver, viu? Tá joia. Espero que eu passe no crivo da avaliação dela, né? Vamos orar então, queridos. Deus bendito, nosso Pai amado, nós te louvamos por este tempo precioso que nos concede. Nós te louvamos pela realização deste congresso de casais. Nós te louvamos pelo empenho, pelas ações, pelo investimento, pela a forma, ó Deus, tão bondosa como essas pessoas que fazem parte deste ministério, juntamente com o apoio dos pastores, do conselho, nos convocaram, nos chamaram para este encontro que tanto bem nos faz, nos dando assim ferramentas, instruções, para que nós tenhamos condição de superar, de vencer os muitos desafios que nós enfrentamos na nossa geração, nos nossos dias. Alguns desafios, pela graça do Senhor, nós já conseguimos identificar. E alguns outros a gente ainda não identificou-os. Que o Senhor nos dê, portanto, ó Deus, sabedoria, graça, discernimento. E, ó Deus, a bênção de aplicar a nossa vida aquilo que nós temos escutado dos teus lábios, por meio da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor despeja, derrame sobre nós a abundante graça, Senhor, para que todos nós, enquanto casais, unidos pelos laços matrimoniais, com a bênção do Senhor, sejamos felizes. Sejamos felizes, ó Deus, na tua presença, sejamos felizes na nossa relação, celebrando todos os momentos que tens nos concedido. Que tu continues, ó Deus, sendo o arrimo da nossa casa, que tu continues sendo o nosso sustentador, aquele que tem dispensado sobre nós toda sorte de bênção. Que o Senhor abençoe, portanto, os casais da igreja presbiteriana do setor M-Norte. Que o Senhor abençoe esta liderança, que o Senhor abençoe os filhos dessa igreja, que o Senhor nos abençoe aqueles que estão nos escutando pelo YouTube, que hão de ouvir em outra ocasião. Que o Senhor nos dê a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Pastor, oportunamente, o senhor, o pastor Reginaldo, passe aqui para apanhar um exemplar. Eu sei que esse já é um assunto conhecido de nós, mas nunca é demais, né? Então, passe aqui para pegar um presente depois, pastor Reginaldo, o senhor e o pastor Rogério. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deus te abençoe também. Queridos, então fica terminado. Tenham todos uma boa noite. Mas o vídeo vai ser possível agora, Silvânia? Sim, pastor, o vídeo vai ser possível. Então, se quiser permanecer para ver o vídeo, vamos ver o vídeo então. Escovando dente? Oi, amor. Tudo bom? Nem tinha visto você aí. É só fechar a porta, uai. Aí, pronto. Agora ficou bem melhor. Ai. Amor, já que você tá aqui, daqui a pouco eu vou fazer compras. O que tá faltando na geladeira?
Bom dia, amorzinho. Nossa, amor, mas que bafo. Nossa. Mas o que é? Essa agonia toda? E a minha unha encravada. Tá doendo. Você quer ver? Não, amor, não precisa não. Deixa aí, tá? Vai dar trabalho, você tá com tênis. Não, que isso? Aqui, ó, tá fácil. Não, aqui, não ó. precisa, não precisa. Olha aí. Ó, como tá inchado. É, já tá saindo até pus, ó. Eu tô vendo. Nossa, está horrível mesmo, hein? Ó. Amor! Ai, meu Deus. Você sabe o que a gente almoçou na segunda-feira passada? Não, amor, não sei não, nem lembro. Foi semana passada. Pois eu lembro, foi a lasanha que você fez pra mim. Ah, é mesmo? Amor, você lembrou o que eu fiz pra você? Não lembrei nada, não. É porque eu guardei o pedaço que eu não comi dentro da geladeira e ficou podre. Aqui, ó. Tá até mudando de cor já, ó. Que nojo! Mas ainda tá bom, viu? Você quer um pedaço? Não, obrigada. Fala, galerinha! Olá, lindos casais. Tudo bom? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pitucha. E eu, o Pitomba! Pitumba! O quê? Caiu! Ah, deixa que eu pego. Não, eu pego. Não, deixa que eu pego. Não, eu pego. Não, deixa que eu pego. Então vamos pegar juntos. Porque é no casamento que as pessoas são elas mesmas. Podem se mostrar falhas e imperfeitas. Porque no casamento haverá compaixão. Não há forma mais expressa de intimidade do que no casamento. Só o casamento tem o poder de unir duas pessoas dessa forma. Depois de Deus, o cônjuge é o alvo de nossas confidências. O cônjuge é quem nos decifra e traduz. Há imperfeições e falhas que somente o cônjuge sabe, bem como qualidades que somente ele conhece. A vida dos cônjuges é aquela que carrega o mesmo jugo. É no casamento que um ajuda o outro a vencer seus medos e enfrentar os limites. Um dá a mão ao outro e avançam. Só diante do cônjuge nós podemos ser quem verdadeiramente somos. E talvez esse seja o relacionamento mais próximo que nós temos com Deus. E não é por menos que o casamento é comparado com o relacionamento que Cristo tem com sua igreja. Deus sabe todas as coisas e conhece a nós mesmos. Muito obrigada. Um forte abraço, galerinha, e até a próxima. Tchau. Tchau.